Bom dia a todos. Vamos aqui para mais um dia de operação. O mercado já abriu aqui, né? Chegando agora no mercado. E vamos aguardar. Aparecendo alguma operação aí, a gente volta. Nesse momento aqui, pessoal, o preço desceu, né? Devolveu aqui o topo do dia anterior. Marquei essa linha amarela aqui, que foi o topo do dia anterior. Então o preço devolveu essa linha e desceu direto, está aqui nesse momento, né? Deu um candle aqui de 555 pontos praticamente. Então, melhor região para a gente esperar ele para a gente fazer uma vendinha é aqui nessas regiões, ok? Do 68.1 ali, ó, e região de 50%. Aqui embaixo, se ele tivesse violinado essas mínimas aqui, daria para ter feito uma comprinha com alvo nos 50%, né? Que já daria ali uns 275 pontos. Mas, como ele não fez isso, deixamos o preço trabalhar aí. Vamos ver, vamos aguardar ele aqui nos 50 para ver se a gente consegue descer vendido com ele. Enquanto isso, a gente aguarda. O preço está bem sem volatilidade, né? Está trabalhando ali bem devagarzinho, começando a semana. Então, paciência é tudo. Vamos aguardar. Olha só, pessoal, nesse momento eu aguardo esse preço nesse ponto aqui ou aqui na máxima para que eu faça uma venda ou aqui nas mínimas para que eu faça uma compra. Por quê? Ele deu alvo aqui nos 50%, ok? Poderia inclusive ter vendido aqui nos 50%, ó, mas é aquela questão, né? O preço sempre tem um novo 50%. Então, uma vez que você fez a venda aqui, a Fibonacci que estava lá na máxima tem que vir para cá, ok? E aí o alvo já deu o alvo aqui, ó, tá? Então, olha só, 140 e poucos pontos, 150 pontos no máximo aqui que deu isso aqui, ó, né? Chegou a dar 180, né? Por que que eu não fiz essa venda? Justamente por causa dessa região aqui do dia anterior, ó. Tá vendo que aqui a gente tem uma região de acumulação e que o preço chegou nesse ponto, sofreu defesa, voltou para esse ponto, bateram nele lá e jogou ele para cá de novo, então ele pode ficar aqui, ó, essa parte da manhã aí enrolado, entende? Então vamos aguardar, são 9h29, tá? Uma vez que você vende o preço aqui nessa região, ó, de 50%, é necessário que o preço venha para o fundo, ok? Mas antes dele vir para o fundo, ele tem aqui esse novo 50%, ok? Que é o que aconteceu aqui, ó, onde ele parou, tá vendo? Ele parou exatamente aqui nesse 50%. Então, pode ser que daqui ele volte tudo, venha aqui nesses pontos. Ó, se ele vier aqui nesse ponto, aí a gente, e der alguma condição de vender aqui, a gente faz alguma coisa. Ou aqui, ou na máxima, correto? Mas por enquanto, é só aguardar. Geralmente, eu tenho tentado buscar 500 pontos de alvo, né? É, ou seja, a gente precisa realmente ver isso aqui, ó, né? Essas acumulações, onde o preço chega e fica ali agarrado, como está acontecendo agora, justamente pelo fato de da gente entender que o movimento, mesmo que dê uma vendinha ou uma comprinha, é muito pequeno para quem está com um contratinho só. Então é melhor a gente esperar um pouco mais os movimentos mais macros, porque assim a gente tenta, né, ver se consegue dar uma alongada no trade e conseguir pegar de fato uma operação que vale a pena, certo? Então vamos aguardar. Para mim vender esse preço, só se ele violinar essas mínimas aqui, entrar fluxo, né, de fato, mostrando que realmente vai subir, né, na base aqui dessas consolidação do dia anterior, ou para mim vender ele só aqui, nessa região aqui, do 111.370 ou máximo do dia ali, ó, que foi exatamente 111.500, onde o preço abriu. Fora isso, aqui nesse meio aqui a gente não vai fazer nada, basta aguardar. Nesse momento o preço desceu para essa região, tá? Desceu para essa região aqui, ó, fundo dessa consolidação. O 60 aqui está pesado para venda, ok? E ainda falta 2 minutos e 8 para esse candle fechar, né? Agora, se ele violina esse ponto e fecha dentro das mínimas aqui, ó, do dia, do candle 1, aí sim, o próximo pode ser que dê uma compra. Mas, enquanto ele estiver indo, deixa aí.
A gente aguarda aí por um momento. Nesse momento, nós tivemos aqui, então, o rompimento do fundo, né? O preço rompeu esse fundo, a mínima do candle 1 do dia de hoje. E agora nós temos essa fibra aqui, mínima do 8, máxima do 7. E vamos aguardar então ele nesse ponto, né? Aqui, ó, o candle que rompe, como é o candle 8, ó, ele rompeu o fundo, né, dessa consolidação de hoje. Ele rompeu, ele passa a ser o candle 1. Candle 9 é o candle do pullback, que é o considerado candle 2, tá? Ou seja, vamos esperar o candle 10 então para vender, já que o preço tem que fazer esse movimento, voltar no 50 e voltar para romper o fundo, ok? Né? Então, candle 1 é o candle que rompe, faz isso aqui. O candle 2 é o candle que está ali agora naquele momento azulzinho, voltando para testar o fundo rompido. E o candle 3 pode ser que dê a gente a condição de venda para romper aqui o fundo, ok? Então vamos aguardar aí o momento para entrar nessa vendinha, caso o preço nos permita fazer isso, ok? É claro que o preço pode cair direto, né? Pode simplesmente ir embora, mas se ele for, vai sem mim. A gente espera o momento certo para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Aqui, por exemplo, ó, o preço tem que testar. Aqui ele já testou no caso, né? Essa mínima aqui, o fundinho de hoje, mas ele ainda tem aqui a mínima do candle 7, a mínima do 6, entendeu? Essas mínimas aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, que ainda não foram testadas, né? E para que isso aconteça, o preço precisa voltar nos 50% da ferramenta Fibonacci. Então, vamos aguardar. Se ele voltar lá e der a gente a oportunidade, a melhor região para a gente vender é aqui nesse ponto e não aqui nesse fundo. Até porque se a gente fizer uma venda aqui, ó, nosso stop vai ficar comprometido. Então vamos aguardar. Nesse momento, ó, o preço devolveu a mínima do dia de hoje e vamos aguardar aí um teste. Se ele testar para baixo e voltar aqui para essa linha aqui, o preço de abertura do candle 9, a gente pode arriscar uma comprinha. Agora, se ele vai testar direto para cima aqui, essas regiões, ó, violinar esses pontos, aí dá uma vendinha. Vamos aguardar aí o que acontece. Nesse momento, o que que acontece, pessoal? Esse candle 9, ele devolveu aqui ó, o fundo do candle 1, correto? Ele devolveu o fundo do candle 1. E esse candle 10, ele tem a obrigação de fechar abaixo da mínima do candle 8. Porém, ele não testou aqui a região que eu gostaria que ele testasse para que eu pudesse ter entrado nele, ok? Então, se ele cair, ele cai sozinho, vai sem mim, não tem problema. A gente espera aquela didática para a gente poder fazer. Tranquilo? Agora, se ele ainda voltar aqui nesse ponto, tá? Se ele voltar aqui nesse ponto, ainda violinar esses pontos, aí pode ser sim que eu ainda arrisque fazer alguma coisa. Mas, caso contrário, pela configuração que ele está aqui, é, ele ainda não nos permite entrar a favor da tendência, ok? Pode ser que ele suba tudo, né? Porque aqui ele já está dando alvo, correto? Aqui ele já está dando alvo. Então, é, como a gente não tem parcial, é um contratinho só, não compensa, né? Eu entrar aqui nessa comprinha para dar alvo aqui, tá? Pegar aqui, o que que tá dando isso aqui já? Ó, já deu alvo de 50, 60 pontinhos, entende? Então é melhor a gente esperar ele para venda. Por quê? Se esse candle 9 tivesse fechado abaixo da mínima do candle 1, aí sim eu correria o risco de vendê-lo. Mas como ele devolveu a mínima e tem alvo aqui na mínima do 7, ó, tá? Tem alvo ali em cima, vai chegar a dar ali, no caso, 150 pontos, né? Mas como a tendência hoje é de baixa, né? Como vocês podem ver, ó, o movimento que o preço fez. O preço veio daqui para cá para os 50, rompeu o fundo, ok? Agora ele volta para testar os 50, para provavelmente, se ele ganhar os 50, ele continua o movimento de alta. Agora, se ele parar aqui nessa região,
e violinar, a gente consegue fazer ali uma vendinha para descer com o preço, ok? O preço hoje tem alvo aqui também, ó, no 110.100, que é exatamente aqui nos 60 minutos, ó, né? Essa região aqui, da mínima do dia de ontem. Ele já falta 10 minutos aqui, ó. 10 minutos para fechar o candle de 60 minutos. Como ele já devolveu esse topo, provavelmente ele vai estar devolvendo essa região. Ele pode subir aqui, né? Pode ser que tenha uma comprinha até aqui nessa linha amarela, que é exatamente onde eu falei que eu esperaria ele para vender. E aí a gente desce com o preço. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o preço ele negou o fundo aqui, mas ele já deu alvo nos 50%, tá? Então vamos aguardar aí um momento legal para fazer alguma coisa. Olha, pessoal, eu vou arriscar aqui, tá? Porque olha só, eu vou arriscar essa compra pelo seguinte: o preço ele ele ainda tem alvo aqui nessa mínima do 7, ok? E como ele fechou devolvendo aqui o fundo, e o 10 tinha obrigação de cair e não caiu, então o 11 tem a obrigação de subir. Subir até onde? Até aqui nesse ponto aqui, ó. Até aqui nesse ponto aqui, na mínima do 7, tá? Tanto que ele está fazendo exatamente isso. Então, falta 3 minutos e 48 para o preço fechar. Uma vez que a gente entrou na operação, a gente tem que assumir o risco do stop, né? Meu stop, ele não está aqui, não é um stop técnico, tá? No momento, uma conta é pequenininha, eu estou usando uma operação só por dia com stop financeiro. Não ficou muito legal aqui o meu stop, mas é, a gente vai aguardar o preço aqui trabalhar, tá? Após o fechamento desse candle, dependendo da região que ele fechar aqui, a gente coloca a nossa posição no 0 a 0, ou pelo menos diminui aí o tamanho do stop. Então, vamos ver aqui até onde o preço está chegando, que região que ele está pegando. Ó, ele está testando ali realmente os 50%. Ele está... Mas eu acredito que como esse 10 rompeu a máxima aqui, ó, por 5 pontinhos do 9, e esse aqui testou para baixo, voltou duas vezes aqui na mínima do dia, então ele vai ter que ir lá, dar o alvo lá naquele ponto, né? Vai ter que ir, não, né? Uma probabilidade maior. E aqui nos 60 minutos também ele está recolhendo, aqui no tempo gráfico de 10 minutos também é a mesma coisa, né? Então pode ser que ele vá buscar aquela parte, essa linha amarela aqui em cima, tá? E consequentemente a gente vai, ó, ele está indo lá. Consequentemente, a gente consegue, pelo menos aí, eu acredito, colocar a nossa posição no 0 a 0, tá bom? Ou sair com meia meta, né? Porque aqui também é uma região, ó. Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma região, ó, tá? É uma região. O preço pode não passar dali. Então, vamos colocar ali com meia meta, porque se ele não passar dali, olha só, exatamente isso, tá? É uma região onde o preço pode não passar. Então, ele não passando dali, a gente pelo menos sai com meia meta e é como eu disse, né? Sempre que se você entra numa operação e você consegue sair positivo, aí você tem o direito de pelo menos tentar mais uma, né? Então vamos aguardar aí o fechamento dessa vela. Eu espero que ela cumpra com a obrigação dela de ir lá naquele ponto, né? E dependendo de como for a força aqui nos 10 minutos e nos 60, eu arrasto o meu alvo lá pro topo do dia. Vamos ver como que esse preço vai chegar. Se esse preço aqui, ó, não que, talvez que não seja esse preço agora, né? Esse candle, esta barra trabalhando aqui. Mas se essa barra fecha devolvendo a mínima do 7 e a próxima testa para baixo, ainda dá para a gente continuar na operação e acreditando que o preço pode ir ali dar a gente a nossa meia meta. Por que que eu baixei a minha meta para cá? Justamente porque é uma região onde o preço não passou, né? E ele pode chegar ali e simplesmente parar por ali e voltar, entende? Esse candle está fechando, ó. Eu espero que ele fecha aqui devolvendo essa mínima do 7, como eu citei. Falta 40 segundos ali para fechar o candle, né, aqui. E aí a gente já protege a nossa operação ali no 0 a 0 com 25 pontinhos e pagando ali os custos da operação. E aí a gente deixa o preço trabalhar. Por quê? Pode ser que o preço chegue aqui nesse ponto e volte para rasgar o fundo, né? Até porque ele está parando aqui nessa região de 50%. Então pode ser que ele vai ali
e volte tudo para baixo. Mas, como a gente está sem bater a meta desde o primeiro dia que eu comecei a postar os vídeos no canal, então, o que que acontece? A gente precisa deixar o preço trabalhar para que a gente consiga tentar pelo menos. é, Olha só, aqui a gente não perde mais dinheiro, o preço está testando para cima, então se de fato ele realmente for lá naquele ponto, ele vai dar para a gente ali a nossa, a nossa meia meta, porque como ele já abriu testando para cima, ele pode ser que ele volte tudo, tá? Então a nossa operação está protegida, a nossa conta está protegida, e se ele tirar a gente ali com meia meta, por exemplo, aí é, a gente encerra o dia por aqui e a partir do próximo a gente deixa o preço andar mais, tá bom? Mas é isso aí. Vamos aguardar. Eu ia cortar aqui o vídeo, mas como ele está chegando ali naquela região, eu vou deixar o preço chegar lá para ver aqui, ó, 10 minutos, tá vendo? Ó, o preço está indo lá. Então vamos aguardar o preço chegar lá para ver se ele vai dar a gente a oportunidade de sair com pelo menos é, meia metinha ali. Tranquilo? Aqui eu não posso movimentar o stop mais que isso pelo seguinte: se eu enforcar mais o preço aqui, a gente corre o risco de. Aqui, como a gente está com a taxa paga, é aquilo que eu disse, né? O dinheiro que está aqui, ó, brilhando aqui na boleta, ele não é nosso, tá? Ele é do mercado. Mas a gente precisa ter esse cuidado, fazer essa primeira movimentação que é proteção da conta. A conta está protegida, o preço está numa região que ele pode simplesmente voltar tudo, mas é, eu não vou colocar isso no bolso, tá? Porque a gente já está aí um tempo sem, sem bater a meta, então eu vou aguardar para que ver se esse preço ele pode vir ainda testar aqui esse ponto e fazer um pullbackzinho aqui, voltar, entende? Então vamos aguardar aí para ver o que que acontece. Eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que a gente tiver um momento aqui, a gente atualiza. É o que eu falo, pessoal, a gente precisa deixar o preço trabalhar, a gente não pode. Se você tem um, um conhecimento mínimo, né, de um alvo onde o preço pode ir buscar, então a gente precisa é, deixar o preço trabalhar, ok? Porque assim a gente não fica matando a operação. E, por exemplo, por exemplo, aqui, como eu disse, né, você vê, o preço está ali, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, mas a gente precisa deixar o preço trabalhar, porque o preço ele tem alvo aqui nessa linha amarela, né? Então, dependendo de como que ele chegar aqui, ó, eu baixei o meu alvo aqui para metade da meta pelo seguinte, dependendo de como ele chegar ali, ele simplesmente pode voltar tudo e ficar enrolado, né? Como a conta está protegida, não tem problema, a gente deixa o preço trabalhar, né? Ele precisa, se ele veio aqui, testou, veio aqui, ó, testou o rompimento, tá vendo? A mínima do 7 foi rompida, foi devolvida pelo 11, testou pelo 12, esse 12 no máximo ele tem que fechar acima. Ó, falta 56 segundos, ele precisa fechar acima aqui da máxima desse candle 11, né? Ou acima dessa linha dos 50%. Se esse preço não fizer isso, eu fico refém do próximo teste do Kindle 13, tá? O Kindle 13 é justamente o Kindle das 10 horas. Se esse Kindle das 10 horas testa para cima, já dando o nosso alvo ali, cara, a gente já pode inclusive fazer o contrário, né? Já sair da compra e já descer vendido com ele, porque aqui nesse preço, nesse ponto é justamente o ponto onde o preço precisa. é, Aqui nesse momento, o que que eu posso fazer? O preço já está chegando lá mais perto, eu posso inclusive já trazer o meu preço para cá, ó, 100 pontinhos aqui para a mínima do 12, né? Até porque se ele voltar dali, é uma pancada, né? Então, se ele não pagar a gente lá, infelizmente ele tira a gente aqui. Aí não vai fazer sentido nenhum eu ficar aqui com 30 pontinhos. Tanto faz sair com 20 ou com 30, vai dar na mesma, né? Olha só, ele fechou aqui, rompendo essa mínima anterior e já desceu ali. Então, vamos aguardar aí. Eu acho que ele vai dar o nosso alvo. Eu espero que ele faça isso, porque assim a gente encerra o nosso dia por aqui. Olha só que legal. Olha aí, ele vai lá dar o alvo, ó, provavelmente. Olha só, que bacana, né, velho? É muito top isso. Hoje a gente fez R$ 52 de meta, né? E vamos aguardar então o que que vai acontecer nessa região aqui, ó. Dependendo do que acontecer nessa região, a gente
volta e atualiza aqui mais uma operação. Vamos aguardar aí. Bom, pessoal, o preço deu o nosso alvo aqui, ó, ele chegou a dar então, ele chegou a dar aqui então 430 pontos, a gente saiu aqui com R$ 52 e pela configuração desse candle aqui eu não vou mais arriscar a operação hoje, tá? Não vou arriscar mais a operação hoje. Então ficamos assim. Um abraço a todos e desde já eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, tranquilo? Deixa seu comentário para que a gente possa se interagir e vamos que vamos. Aqui nesse caso eu não entrei, pessoal, pelo seguinte, é o primeiro toque, tá? E ele já está recolhendo tudo, ó. Então a gente não sabe o que o mercado vai fazer, tá bom? Então eu poderia ter vendido lá, ó, tá? Poderia ter vendido lá. Olha só, ele está voltando para esse ponto aqui, mas se ele fechar desse jeito aqui, ele não vai cair, ele continua subindo, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Uma vez feito a nossa metinha de hoje, a gente saiu no ponto certo, tá? Eu digo que a gente saiu no ponto certo porque se ele respeitou aqui, ó, ele pode ficar aqui agora até ele resolver para ir para algum lado. Mas está tudo certo, né? É, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, que isso é muito importante para a gente poder crescer junto. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Também deixe seu comentário para que a gente possa se interagir. Um abraço a todos e até amanhã no próximo trade.